Olá, pessoal, boa noite, saúde e paz aí a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aí com amigos, convidados, e aí a ideia é cada um se apresentar. Nós vamos dar continuidade aí na nossa série de lives. O assunto ainda continua Alecrim do Campo, e aí eu vou fazer uma apresentação aqui, e aí todos os que estiverem na sequência aí vão fazer a mesma coisa, uma apresentação rápida, nome, de onde é que o que está fazendo no momento e qual que é o propósito aí com o cultivo alecrim do campo, tá ok? Então vamos lá. Meu nome é Shirley Granado Vieira, sou aqui do sítio São Camilo, de Juquitiba, São Paulo. Nós desenvolvemos aí alguns projetos na área de apicultura racional e um especificamente na área do alecrim do campo própolis verde. O nosso propósito é incentivar o cultivo desse alecrim do campo e também, com esse cultivo, levar alimentação tanto para as abelhas apis quanto para as abelhas melíponas e desenvolver um trabalho aí buscando produtos, né, com a própolis verde, tá ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aí. Quem vem na sequência? Boa noite, pessoal. Meu nome é Ayrton, minha esposa Ana Cláudia. Nós estamos aí sendo inserido num projeto. Desculpe que eu estou meio gripado esses dias, né? Então talvez minha voz fale um pouco. A gente está num trabalho bem embrionário ainda, né? A gente está com um projeto junto com a Mila e com a Shirley, e a gente já encomendou aí algumas mudas, tanto de alecrim quanto de acácia. Nossa propriedade fica no centro-oeste de Minas Gerais, fica na cidade de Arcos. O sítio é o sítio Barra do Melo. Ele tem aproximadamente uns 10 hectares, onde a gente está destinando, a princípio, 1 hectare para a gente poder fazer o nosso projeto piloto. Esse ano a gente inicia com a primeira leva de plantio com a acácia e também com o alecrim. A gente vai, como está começando pequeno, até mesmo para a gente sentir, né, e ver todas as dificuldades que a gente vai ter nesse primeiro momento. E a ideia realmente é partir para essa produção racional, sustentável. A gente não quer fazer com que a coisa seja feita de qualquer maneira. Eu deixei muito bem claro para a Shirley, no início do projeto, que a gente está indo à busca de conhecimento nesse primeiro momento. A gente não quer colocar nada dentro da nossa propriedade sem antes a gente dominar e saber quais são os desafios que vêm pela frente aí. Então, a gente está nessa jornada aí de busca de conhecimento e aproveitando o dia de hoje, fazer aí nosso network, pegar a experiência de cada um de vocês aí que estão participando dessa live hoje, e para poder somar para a gente, para esse momento tão importante que a gente tá vivendo agora. Tá? É basicamente isso. E agradecer a oportunidade por a gente estar participando, né, desse momento. Acho que é um momento ímpar, né, um momento único para que a gente possa fazer com que a gente cresça mais ainda enquanto meros sonhadores, né? Por enquanto a gente está na área de planejamento, mas é uma oportunidade que a gente jamais deixaria de escapar, tá bom? Obrigado e boa noite a todos aí. Bem-vindos. Vamos na sequência aí, o próximo aí da lista, vamos apresentar e dar sequência aí a nosso bate-papo. O senhor aí, seu Carlos. Na sequência minha aqui está o seu Carlos. Ok. Bom,
nós estamos já com o projeto do Própolis, né, verde em andamento. Acredito que a gente está entre os primeiros, né, Shirley e Mila, para essa atividade, né? Partindo desde o plantio até a etapa aí final de produção do própolis, né? Própolis verde propriamente dito. Eu tenho assim um apreço muito grande pelo projeto. Acho que a gente está seguindo por um caminho bom, um caminho em que buscamos produção do própolis verde por um caminho que nos garanta aí que estejamos sendo sustentáveis, né? Que estejamos aí respeitando a natureza e respeitando as possibilidades que o própolis verde nos traz, né? Em relação aos benefícios que já foram aí abordados em outras lives, né? Aqui, só para ter uma ideia, a gente começou o projeto aqui do zero, né? No sítio São José. Fomos buscar mudas selecionadas, né? Tivemos aí um trabalho forte aí com a equipe aí da Shirley e a Mila, né? Para encontrar essas mudas. Fomos à PUC de Campinas, né? Buscar no laboratório de agropecuária, com o intuito de, desde o início do projeto, já ter uma base, né, que nos permitisse no futuro almejar aí, inclusive, a certificação desse própolis verde, né? A certificação está vindo pelo caminho do EM, mas tem outras que a gente pode alcançar ao longo desse processo, né? Fizemos aí a aquisição dessas plantas com essa origem, né, das mudas do alecrim do campo originadas da PUC. Fizemos o plantio respeitando, né, uma especificação que foi obtida pelo próprio laboratório de agropecuária lá da PUC, né, e a Shirley e a Mina trabalharam sobre isso para que a gente pudesse aplicar. Estamos com 20 colmeias hoje, né, já em processo de produção. Apesar das intempéries que tivemos aí ao longo dos últimos meses, né, aliás, já vai até um pouco mais de um ano, elas estão em processo produtivo, já iniciaram, né, a produção do próprio, já passamos as amostras iniciais por análises laboratoriais que nos certificaram aí os altos teores, né, que a gente está obtendo pelo própolis. De uma forma assim resumida, eu almejo ter uma produção de própolis verde que seja passível de certificação, que seja sustentável e que através dela a gente leve à população em geral, eu vou usar esse termo, né, população em geral, um produto de qualidade, né? É claro que a gente visa, ao longo do tempo também, obter ganhos com isso, mas ganhos que sejam oriundos da qualidade diferenciada que a gente está buscando, né, almejar alcançar com esse produto, né? Em paralelo, está sendo feito um trabalho muito forte também, né, pela equipe da Shirley e a Mila em relação ao amansamento das abelhas, né? Então, a gente está buscando uma produção de própolis verde que tenha origem e tenha qualidade, mas que também ajude num processo de um manejo que seja muito mais facilitado, né? Com isso, a gente está almejando também ter aqui e esse é um desafio, né? Conseguir, a partir desse nosso apiário, poder transformar o entorno aqui da nossa região, espalhando essas raízes das abelhas mais mansas, né? E eu gostaria muito de, daqui a alguns anos, poder ter um apiário em que a gente talvez não precisasse estar totalmente paramentado para fazer o manejo, né, dessas abelhas, né?
E aos poucos a gente está dando passos para que isso vá acontecendo, né? Sob gestão aí da Mila e a Shirley, que tem acompanhado muito de perto esse processo aqui. Estamos trabalhando para a geração de empregos aqui na região também, né? Embora a gente esteja ainda com dificuldade para buscar, encontrar e estamos dispostos a treinar a mão de obra, ainda está difícil esse processo de identificação e treinamento, mas a gente também com esse projeto visa trazer benefícios para a nossa comunidade aqui de Juquitiba, né? Produtos de qualidade, condições de geração de emprego, né, na nossa região e poder criar condições para que esse modelo seja propagado para outros sitiantes que estejam também interessados, né? Então, ao longo do tempo, a gente tem aberto aí os acessos a esse processo, esse projeto, né, que já vem em andamento, para que ele possa, à medida em que ele vai se consolidando, ele também servir de exemplo para que outros possam também estar atuando com esse tipo de atividade aqui na região, e trazendo benefícios que a gente almeja aí que sejam alcançados, né? Estamos também olhando aspectos de melhor distribuição, né, desse própolis verde. A gente está começando a ter algumas visões de possibilidades do uso dele não só na parte ligada à saúde, mas também na parte ligada a cosméticos, né? Onde ele tem uma utilização forte e trazendo benefícios também, né, para os usuários, né? Então, assim, estamos bastante confiantes aí que nós vamos ter uma evolução, né, que nos permita aí cada vez mais melhorar a qualidade desse própolis que a gente está almejando, né, retirar desse projeto, né? E é claro que a gente quer também, além de compartilhar os sucessos, compartilhar os insucessos que a gente tem, as dificuldades, né, que a gente vem tendo, porque atuando em conjunto a gente sempre tem a possibilidade, né, de estar ajudando a evitar que outras pessoas sofram com alguns problemas que a gente tenha passado e a gente também ganhar um pouco mais de confiança com os sucessos que os colegas tiverem atuando nisso, né? Então é importante que tenhamos novos aí sitiantes interessados em evoluir nesse projeto de obtenção do própolis verde, né? Não sei se eu posso acrescentar mais um pouco, mais algumas coisas, Adriano, mas acho que essa é uma visão, né, da situação. Muito otimismo, bastante confiança de que nós vamos ter aí uma boa qualidade da própolis que nós estamos gerando aqui em Juquitiba, tá? Show de bola, seu Carlos. Tudo bem. É isso aí. Acho que na próxima aí na sequência vem Daniel. Pode te apresentar, Daniel. Boa noite, pessoal. Aqui é o Daniel, minha esposa Cristiane, Rafael, meu filho, de 7 anos. O projeto do Alecrim, a gente teve a ideia na pandemia, né? Vendo os vídeos do seu Carlos Cachir, o projeto lá em Juquitiba, e aí veio o interesse sobre a saúde e bem-estar, os benefícios do própolis. Então, a gente resolveu encarar esse plantio, essa nova etapa do projeto. E faz quanto tempo? 1 ano e meio? Novembro de 2021, né? A gente começou. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente começou o plantio, com o intuito de fomentar o pasto, o projeto das abelhas também, né? E aí já estão bem grandes, né? Os alecrins estão bem grandes. Dourado que nasceu no
Ah, tem um vídeo aí. Está em andamento também, ainda não obtemos nenhum resultado ainda de retirada de próprios, vai ficar para essa próxima safra, né, que ele está com 1 ano e meio a 2 anos agora, e aí a gente vai, né, tentar tirar o próprios nessa próxima safra, né, que a gente está almejando, né? E eu acho que é só isso, né? E aí em Itapecerica da Serra, o sítio chama Vale Dourado. E é só isso, por enquanto, Shirley. Maravilha, Daniel, maravilha. E gratidão aí por acreditar, né, no projeto. E gratidão também por acompanhar aí nos trabalhos. A gente, como o seu Carlos falou, é uma dificuldade muito grande de mão de obra e eu conto muito com o apoio de vocês. Agora o Jordi está na sequência aí, se eu não estiver errado aqui na ordem alfabética. Oi, tô aqui, Shirley. Boa noite, pessoal. Sou o Jordi, né? Tô aí nessa jornada junto com a Mila, com a Shirley e todo o pessoal. Eu sou biólogo, moro aqui em Cajati, Vale do Ribeira, né? Ao nível do mar, descendo a serra, né? E eu tô acompanhando o projeto da Shirley e da Mila, do seu, né? Do seu Carlos e todo o pessoal aí, desde 2018, se eu não me engano, quando a gente se conheceu através do nosso amigo Mamute, né? E eu tive participando já com elas aí muitas vezes, com o pessoal, né, dos treinamentos. Fui conhecer lá o Alecrim do Campo, lá no EVA, né, no seu Carlos. Tive observando todos esses detalhes, aprendendo muito, né, porque é uma área que está sendo pouco estudada, na verdade, né. Tem alguns trabalhos científicos feitos na área, né, sobre o Alecrim do Campo. E estou fazendo aqui um trabalho, né, diferente do que o pessoal está fazendo em Juquitiba, porque me falta espaço, né, para fazer algo parecido. Mas eu tenho plantado meus pés de alecrim aqui também, trazido lá da Juquitiba, né, feito, né, aumentando o pasto apícola também junto com o alecrim, né, e venho estudando sobre o alecrim, sobre o próprio verde, né, porque já antes de começar o plantio aqui em Cajati, nós já estávamos tendo amostras, né, de própolis verde aqui nas nossas colmeias, né. Também trabalhamos com as abelhas mansas e como eu vi que tinha o potencial de colheita do própolis verde em Cajati, aqui no meu apiário, no apiário Santo Mel, né, na Barra do Azeite, eu tive, né, essa ideia de aumentar ainda as quantidades de alecrim do campo para poder fazer uma colheita melhor, né? Nós temos aqui a variedade que a Shirley e as meninas têm aí no projeto do alecrim, é a mesma variedade nativa que nós temos aqui. Então, mesmo nós já temos, né, um pasto apícola bom aqui nativo do alecrim do campo, nós estamos fomentando o pasto, como o Daniel falou, né? Estamos aqui aumentando, plantando sempre uma quantidade maior, fazendo mudas, né? Nós já estamos replicando as mudas que vieram de Juquitiba, né? Elas já estão nascendo de forma espontânea no nosso pasto, né? Então a gente está vendo um aumento da população de plantas, né, jovens aqui na região, e nós temos continuando estudando sobre, né, o alecrim e sobre as espécies que estão envolvidas com o alecrim, né? Acho que a Shirley depois vai pedir para que a gente fale um pouco sobre as espécies de insetos que estão envolvidos com o alecrim do campo, né? Eu acho que para o primeiro momento é isso, né? Maravilha, Jordi. Obrigada aí pelo apoio também. Bom, na sequência aqui vem nosso amigo Ricardo. Olá, boa noite, né? Meu nome é Ricardo. Vamos fechar, acho que são os 6, né? Eu nem sabia que ia ficar por último, a gente fica aqui ansioso para falar. Meu nome é Ricardo Baratella, eu moro aqui em Joinville, Santa Catarina. Estou bem longe de vocês aí, né? E entrei nessa história toda, vou fazer um resumo aqui bem breve. Foi muito espontâneo e natural. Há uns 2 anos atrás, adquiri uma propriedade, nem era a intenção, mas foi uma oportunidade que apareceu.
É um sítio pequeno, um sítio aí de 5 hectares, dos quais 60% tem mata, das quais não quero mexer em nada, quero preservar, e sobraram aí 2 hectares que poderia ser produzir alguma coisa. E eu comecei a pesquisar o que eu poderia produzir, mesmo não conhecendo nada, eu sou engenheiro mecânico, né? Mas para pequena propriedade, fui procurar alguma coisa que se encaixasse com uma pequena propriedade. Aí vendo um monte de coisas aí, primeiro que apareceu o mirtilo. Já me encantei de cara, já conhecia a fruta e não sabia do poder dela de produção, adensamento, que eu poderia ter uma área pequena e uma produção bacana, interessante e viável financeiramente. Aí comecei a estudar um pouco, fui atrás, fui até Piracicaba aí com o professor Luiz, que foi quem trouxe o mirtilo para o Brasil, e lá, treinando, estudando, me aprofundando, descobri que a tal da abelha era importante porque precisa polinizar. Com a polinização, a gente já está aí aumentando em bastante, 30%, 40% a produção. Nesse momento, veio de novo aquela coceirinha, né? Mas que história é essa de polinização, abelha? Até então, para mim, a abelha era o mel e acabou e não entendia mais nada. Aí comecei a descobrir, me encantar com essa história de polinização, de abelha, produção, mel. E aí vai eu estudar de novo. Então vamos começar a estudar um pouquinho essa história sobre mel e abelha. Aí fiz alguns cursos online, comecei um treinamento para lá e para cá, e aí descobri que abelha, o mel é só o primeiro ponto, né? A gente tem tantas outras coisas para fazer, para poder explorar, no bom sentido, né? E aí cheguei nesse tal de própolis verde. E aí vai estudar, vai entender. Aí quando eu consegui perceber que o tal do própolis verde precisava do alecrim do campo, que é um arbusto originário que tem muita na região sudeste, principalmente em Minas Gerais, aí inicialmente fiquei desanimado, porque eu falei, pô, eu moro no sul, aqui é frio, aqui a região não tem alecrim, como é que eu vou fazer com isso aí? E aí pesquisa para cá, pesquisa para lá, assistindo um dia no YouTube aí, né, uma reportagem do Globo Repórter, aí eles falaram sobre os estudos da Unicamp, e eu pesquisar mais um pouquinho, aí cheguei com essa Shirley, com essa Mila aí, que elas já estavam à frente do projeto, tentando sair do eixo ali de Minas Gerais para cima e desenvolvendo o alecrim a nível de plantar e poder explorar a atividade da produção da própolis verde. Aí já acendeu a luzinha de novo, já voltei a ficar animado. Falei, opa, saiu do eixo, por que a gente não pode fazer isso aqui no sul? Né? Eu gosto muito de desafio, gosto de coisas diferentes. E aí comecei a conversar com a Sheila sobre a produção de alecrim, se seria possível, e quis conhecer. Fui até o sítio delas aí, num primeiro momento só para conhecer, aí foi paixão à primeira vista. Eu comecei a ver as abelhinhas, aquele negócio para lá e para cá, esse monte aí de arbustos, né, sendo serrilhados. Já marquei uma imersão, mas que, sei lá, um mês depois, fizemos uma imersão com ela para entender um pouco mais de abelha. Estivemos lá no sítio do seu Carlos, uma beleza, muito bem recebido. Estou esperando aquele churrasco lá, viu, seu Carlos? O senhor prometeu, né? E comecei a ver que sim, era possível a gente fazer isso aqui no sul do país. Não tem, procurei meus vizinhos, comecei a conversar com todo mundo, as pessoas não conhecem, estão curiosas pelo projeto, e eu entendi que seria possível a gente fazer o piloto, né? Com essa experiência toda que vocês já têm, já desenvolveram, já quebraram a cara, quer dizer, estou chegando numa situação até mais confortável, porque vocês já passaram pelo início dela, para contribuir, para aprender, né, para testar, para dividir, né, porque eu entendo que essa questão, comercialmente falando, do própolis verde, é extremamente interessante, né, é apaixonante. Aí você conversar com outros mercados, você começa a ver como o seu Carlos comentou, das outras possibilidades a serem aproveitadas, me encantou. Então, eu entendi que essa, sim, é uma possibilidade de se encaixar lá no sítio, que inclusive chama Blue Bee. Blue Bee seria abelha azul, né? O azul vem do mirtilo e o blue da abelha. E é por esse lado que eu gostaria de levar a propriedade. Mas eu já começo a pensar em coisas maiores, né? Porque a gente conversando com gente aqui, gente ali, meu projeto, como eu conversei com a Shirley, são para 400 caixas. Eu quero ter 10 hectares de alecrim plantado. Como nós vamos plantar? A gente começou a discussão. Isso que é interessante, né? Nós vamos plantar tudo junto, nós vamos separar isso. As abelhas, até esse momento, os cursos que eu tinha feito era sobre africanizada. Acabou minhas dúvidas de partir para o pé, depois de poder trabalhar um pouquinho com elas aí.
Então, eu quero evoluir. Eu acho que é um projeto replicável, né? Lá na região onde eu tenho o sítio, é mais ao sul do estado, em Atalanta, eu vejo famílias lá que dependem do cultivo do fumo, que é um cultivo horrível. Além de produzir o fumo, que não vou falar o quão mal ele é, as pessoas sofrem para trabalhar, para produzir isso, é um cultivo sofrido, né? Então, de repente, levar o mirtilo para lá, que é uma situação mais tranquila, junto com a abelha, junto com o alecrim do campo, produzir a própria verde, ter uma rentabilidade, uma entrega de produto de valor agregado maior para esse pessoal, pode ser uma boa saída para eles pararem com esse negócio de cultivar fumo aí que não faz sentido, né? Então, mais ou menos é isso aí. Como eu entrei, muito rápido, tá, gente? Você faz um ano só que começou entre a aquisição do sítio e vendo todas essas coisas acontecendo, mas eu realmente tenho me dedicado uma parte aí das minhas atividades profissionais, entender e conhecer e aprender. Estou encantado com o tema, né? Hoje, eu diria para vocês profissionalmente que é o que mais me agrada é falar aí das abelhas, do alecrim e dessas possibilidades do plano piloto que vocês já iniciaram, principalmente o sítio São Camilo vem desenvolvendo aí com muita habilidade. Sair desse eixo é uma coisa sensacional. É possível e vamos trabalhar. Nosso país é propício para isso, né? Maravilha, Ricardo. Obrigado aí pelas palavras. E, assim, os desafios são enormes. A gente bem falou o seu Carlos aí, nós precisamos aí percorrer, porque o pessoal, além de tudo, apicultor, geralmente, eu costumo dizer que eu não sei por quê, mas é uma raça muito egoísta, né? Por que egoísta? Parece que começa a desenvolver os trabalhos, aí vai ficando ali naquela neura e vai querendo concorrência, vai criando concorrência, vai querendo quantidade e vai perdendo qualidade, e é difícil infiltrar. Então, nós estamos aí praticamente indo para 9 anos desenvolvendo a apicultura, 4 apenas dentro da apicultura racional com abelhas mansas, abelhas europeias mansas, e eu volto a repetir sempre, né? Trabalhar com abelhas mansas, manejáveis, em qualquer tipo de produto, seja no mel, seja no própolis, seja no pólen, né? Seja ali na geleia real, seja na pitoxina, né? Que são os produtos apícolas, e nós vamos tratar de todos esses temas aí no decorrer desses meses em diante. E então nós vamos estar tendo a oportunidade de falar um pouquinho de cada um, mas especificamente do própolis é algo bastante interessante, porque primeiro porque elas necessitam do própolis para poder estar higienizando, né, ali os alvéolos, para as rainhas, para a rainha poder fazer a postura e tudo mais. E aí vem uma série de situações, de informações, que se a gente for ficar aqui, vamos ficar aqui praticamente anos e anos e não vamos esgotar o assunto, né? Mas o alecrim do campo, o cultivo, foi um desafio muito grande. Fica aqui nossa gratidão aí, o seu Carlos, por ter acreditado, né, em todo esse nosso empenho, tá? Eu me emociono, porque é algo bastante difícil. A gente tem problemas com chuva, problemas com temperatura, usurpação de abelhas, né? A gente tem bastante desafio aí pela frente, mas é muita fé, né? Às vezes dá um desânimo muito grande, mas aí pelas pessoas que acreditaram e acreditam, a gente não pode desistir nunca, tá? Então fica aqui mais uma vez a minha gratidão eterna, porque todo projeto precisa ter pessoas, precisa ter braços, precisa ter pernas, precisa ter estrutura, e o seu Carlos é uma pessoa que sempre nos prestou essa estrutura toda. E os outros que vêm aí no caminho, Daniel, o próprio Jordi, que vem acompanhando o nosso trabalho há muito tempo aí, acreditando, né, também na questão da apicultura racional e implantando, comprando todas as nossas ideias, mesmo sem, às vezes, ter outras pessoas que a gente pudesse mostrar
o trabalho. Então, isso para a gente é muito importante. E a emoção, ela é verdadeira, e eu compartilho isso com vocês porque é um sonho que está sendo realizado. E sempre, todos vocês que chegaram até mim, sempre ouviram a fala da questão da preocupação com a questão da apicultura racional, no sentido de polinização, porque não adianta ter alimentação se a gente não tiver os insetos que polinizam. E as abelhas são a principal fonte de polinização. Então, isso para mim, para a Mila aqui, fica muito claro, uma clareza muito grande. Então, muito obrigado mesmo por essa confiança, pelo apoio e por toda a estrutura que, mesmo quem está entrando agora aí, o Ayrton, o Ricardo, né, vim de tão longe, confiar no nosso trabalho, num projeto que já está sendo realizado. Então, a gente tem sempre que acreditar que é possível e que a gente pode ir mais longe e buscar mais resultado, atrair mais pessoas, buscar mais desenvolvimento. A mão de obra é muito difícil, mas às vezes tem muita gente querendo trabalhar, então o campo é aberto. Então, fica aqui a minha eterna gratidão. Mila. A gente só tem a agradecer aí e trabalhar, né? Continuar esse trabalho aí que uma hora chegamos lá. Todo mundo junto, como diz aí o Ricardo, o pessoal aí no apoio. E contamos com todo mundo mesmo. Sorte do Daniel, é o único que tem ajudante aí, né, Rafa? É o único que está privilegiado em ajuda, é o Rafinha. Bom, vamos lá. Pegando o gancho aqui do Jordi e a fala do Ricardo, que foi a última, em relação à altitude, eu queria que o Jordi falasse um pouquinho da altitude aí da cidade de Cajati e os resultados que você já teve, Jordi, aí com uma coleta de própolis, até para a gente entrar numa situação aí da primeira live nossa, que ficou aí em evidência relação de altitude, né? Então, por que em outros estados não se planta o alecrim? Então, queria que você explanasse um pouquinho aí desse assunto. Legal, Shirley. Então, pessoal, eu estava conversando com a Shirley esses dias no chat aqui, né? E ela comentou até sobre a outra live, né? Até depois eu fui dar uma olhadinha lá, que a doutora falou que a altitude em relação ao nível do mar tem uma influência sobre a produção de ATP-20C e taurina, né? E isso me espantou um pouco. Eu falei, poxa, então será que, né? Me deu um leve susto, né? Será que nosso projeto está sendo em vão, né? Porque Cajati, né, região que eu moro aqui, nós estamos a 50, 60 quilômetros do mar. Se for pegar em linha reta, mesmo dá 30 quilômetros do mar, né? E a nossa cidade está em uma altitude aqui entre 0 a 75 metros acima do nível do mar. Nós somos muito baixos aqui, né? Nós somos praticamente o litoral, né? Quando a Shirley comentou que necessitava de altitude, né? Por isso que tem os estudos na Serra da Mantiqueira e tudo mais, eu fiquei até espantado, né? Mas o interessante é o quê? Eu já tenho colhido própolis verde aqui há pelo menos 2 anos aí. Eu acho que uns 2, 3 anos. Tive colhendo bastante, né? Tanto que eu estava produzindo o extrato alcoólico com balde de 20 litros, para vocês entenderem a proporção de própolis que eu estava colhendo. Lógico, estava colhendo com poucas caixas e colhendo somente para o meu uso e as minhas vendas, né? Não para vender o produto bruto. E eu estou baixo aqui, a minha região é baixa, né? E eu tenho um amigo meu em Santos que me deu uma ajuda e mandou o meu própolis para fazer análise, né, no laboratório. Até que eu mandei o própolis que eu mandei para ele, nem era um própolis de coloração esverdeada. É um própolis que tinha uma coloração entre vermelho, né, com pigmentos esvermelhados e pigmentos brancos, né? E dá uma coloração mais esbranquiçada no final, meio roseada. Então eu mandei esse própolis para analisar, para ver, para a gente tentar entender o que era. Só que esse mesmo própolis, né, que tem essa coloração, tinha também as manchas
verdes, né? O aroma muito parecido com o próprio verde, que dá para sentir, dá para ter essa diferença, tá? O próprio verde a gente consegue sentir um aroma diferenciado. Algumas pessoas que têm um olfato mais aguçado conseguem interpretar isso aí. E o nosso próprio voltou da análise, tendo inúmeras substâncias benéficas, né, como ele passou a lista para mim, mas tinha a taurina e o TP20C. E nós estamos basicamente nível do mar, né? Um pouquinho acima do nível do mar, e depende da região, né? Ele está abaixo, né? Tá ali zero. Então, a minha região é uma região de baixa altitude, né? Então, eu acho que era essa palhinha que a Shirley gostaria que eu tivesse falado, né? Mostrando que a altitude em si pode influenciar todos os quesitos, né? E depois que a Shirley falou para mim, eu fui, lógico, né? Li alguns trabalhos científicos na área e peguei bastante informações interessantes, né? Sobre o próprio luz verde e sobre os psilídeos, né? Que fazem a interação com o próprio luz verde, né? Tem algumas informações que depois, se a Shirley der uma brechinha, eu posso estar falando aí, beleza? Então, essa parte do nível do mar, que acho que, se não me engano, a doutora passou para nós na última live, a gente consegue trazer uma informação legal, porque foi analisado em laboratório, né? E mostrou que o próprio luz verde de Cajati, basicamente entre 0 e 75 metros acima do nível do mar, tem o ATP20C e tem a taurina. O nosso próprio luz verde tem as substâncias corretas. Maravilha, Jorge. Essa informação é importante para outros tipos de regiões. A gente tem em mente aí sempre que Minas Gerais, né, praticamente sai na frente com essa questão de própolis verde. Eu acredito até por uma questão de trabalho de referência, de referenciamento, né? É o que a gente está buscando aqui. E fica muito importante essa fala sua aí, essa informação que você nos traz, até para também começarmos a montar aí artigos científicos nesse sentido. Fica o convite aqui, você que é da área de biologia, já pensar nisso, porque é uma questão importante, né? Levar esse assunto e essas informações para a gente não ficar parado só em alguns estudos que já existem. Se na prática acontece e temos esse resultado, eu não vejo nada melhor do que colocar aí para frente. Então, já fica uma tarefa aí, pesquisar uma forma da gente colocar isso aí em pesquisa, para a gente poder também estar divulgando isso com mais propriedade. Alguém quer falar alguma coisa aí? Fique à vontade. Ô, Shirley, deixa eu passar, então, um ponto interessante. Eu tenho, a partir, né, do trabalho de vocês me ensinaram que eu não devo ficar parado, que eu devo trabalhar, que eu devo conhecer pessoas, passar informações, adquirir informações. E através do Sebrae, a gente, né, tá fazendo alguns trabalhos interessantes com apicultores locais, né? Nós estamos dando uma assessoria técnica. E nesse processo dessa assessoria, eu tenho conhecido muitos apicultores aqui da minha região e tenho descoberto coisas maravilhosas, né? Eu fui ajudar numa renovação em Pariquera-Sul, que é uma região próxima aqui de Cajati. Eu acho que do meu apiário está cerca de 45, 50 quilômetros de distância. E lá tem uma grande quantidade de alecrim do campo também, a mesma variedade que a gente planta. E nessas colmeias que eu estive fazendo a coleta, né, de própolis para dar uma observada, né, observando coloração, observando o olfato, né, a olfatividade dela, e também até a palatabilidade, nós conseguimos ver própolis verde em colmeias que nunca foi plantado nenhum pé de alecrim próximo, só com alecrim nativo. Essas colmeias, né, seria interessante a gente poder enviar para análise, né? Se a gente tivesse algum parceiro, né, fica até aberto aí para as pessoas da live que estão assistindo, né? Se nos auxiliassem nesse processo, nós poderíamos estar fazendo a coleta em vários apicultores locais, tanto aqui do Vale do Ribeira Baixo, quanto do Vale do Ribeira Cima, quanto no sul, né, onde o Ricardo está por aí, né,
fazendo esse projeto também, porque nós no campo descobrimos muita coisa que às vezes na teoria diz não, e nós descobrimos o sim, né? Nesse apicultor em Pariquera, eu já até, né, já estou tentando introduzir ele no projeto do alecrim, porque ele tem uma grande espaço de terra onde dá para cultivar o alecrim, né? Já estamos providenciando estamos conversando bastante em relação a isso. Possivelmente a gente consiga fazer um projeto legal lá também, mas já conseguimos colher próprios verde nativo, sem plantar nada ali em Pariquera, né? Então, nessas observações, a gente encontra essas qualidades de próprios, trazendo até um impulso para a gente trabalhar mais, né? Eu acho que é uma informação legal para a gente estar passando na live aí, tá? Isso é uma informação bem quentinha que eu peguei há poucas semanas agora no trabalho. Maravilha. Mas você deixou claro aí que essa variedade nativa que tem, vocês já verificaram e é a mesma, é a Bacaris. É a Bacaris. É a mesma. Tá. Entendi. Eu até tenho uma foto aqui das mudas aqui, só que eu não sei se eu consigo colocar na live. Será que você mandar para o Adriano? Passar para o Adriano. Talvez você joga para o Adriano, ele talvez consiga colocar. E aí eu vou precisa jogar no WhatsApp ficar... dele para ver se ele consegue mandar. E aí precisa ficar clara essa informação que é a mesma variedade, porque nós temos muitas variedades de alecrim no campo, muitas, mas muitas mesmo. E a gente precisa ficar atento, porque tanto para própolis quanto para... depois vamos entrar em questão de produtos aí mais à frente, mas para óleos essenciais, parece-me que ela você pode também falar um pouquinho melhor, ela é um pouquinho mais molinha, então as abelhas conseguem, né, necessariamente aí estar desenvolvendo o trabalho e fica mais fácil, tem mais propriedades, enfim, essa informação da variedade precisa ficar bem claro, embora nativo, pode ser que seja, pode ser não, deve ser a mesma variedade. É bem interessante isso que você está falando, Shirley. Depois eu posso passar as informações aqui que eu estava pegando, que essa variedade específica, ela está associada, ela tem uma coevolução, né? Uma evolução em conjunto com uma espécie de psolídeo, que é uma espécie única que faz essa produção do próprio verde. Sem ele, não tem o próprio verde. Né? E tem que ser a mesma variedade com a mesma variedade de alecrim. Porque, como você disse, tem várias variedades do alecrim, e esse psolídeo também tem várias variedades. Né? Depois eu posso estar falando um pouquinho sobre ele. Eu vou tentar mandar a foto pro Adriano, e o Adriano coloca aí. Maravilha. Essa questão nós vamos tratar assim. Alguém quer fazer uma colocação? Ayrton, aí, que é de Minas, Ayrton. Você tem frequentado aí várias associações, alguns trabalhos aí no agricultura. Tem alguma informação para trazer para nós? Sim, Mila. Shirley, eu até ia fazer um comentário. Uma observação que eu fiz há uns 2 meses atrás, mais ou menos. Eu estava de férias lá em Minas, né? Só para que você se localize um pouco. Atualmente eu estou aqui, cravado aqui na Serra da Mantiqueira, bem na divisa de Poços de Caldas. Aqui a gente tem muitos alecrins nativos. Então, aqui a densidade de alecrins nativos é enorme. Inclusive, tem um convidado meu, eu não sei se ele está participando da live aqui, o pai dele, ele tem espalhado aqui na Serra da Mantiqueira, acho que umas 200 colmeias, mais ou menos, em propriedades diversas. E ele extrai exclusivamente o alecrim. Ele produzia primeiro o própolis. Ele produzia o mel, deixou de produzir o mel, passou somente a produzir própolis. Então, o própolis dele é extraído do alecrim nativo. Se houver interesse, eu posso até ver com ele de pegar uma amostra para que a gente possa, de repente, submeter análises também e ver, fazer um paralelo. Porque, assim, eu concordo que a gente está ainda muito no estudo embrionário aí, tem muita coisa para a gente descobrir. Existem os mestres, os doutores, mas nós que estamos à frente, agora, eu também me coloco à frente, na verdade, a gente vai acabar sendo cientista, porque a gente vai colocar à prova muitas coisas
e acabar descobrindo muitas coisas também. Então, a gente precisa somar todas essas cadeias aí de conhecimento para a gente tentar desenvolver aquilo que é melhor em termos de produto, produção e qualidade de produto, para que a coisa vire. Aonde eu vou montar o apiário, onde a gente vai fazer a plantação, vai fazer acontecer, é uma região que já foi muito rica, né, com alecrim. A Ana Cláudia, minha esposa, ela nasceu nessa fazenda, cresceu nessa fazenda e no meio dos alecrins. Hoje, né, há 2 meses atrás, nós precisamos andar 15 quilômetros para achar um único pé, perdido no meio de um pasto, porque a gente precisava de um pé para poder tirar a vassoura, para poder varrer um forno, para a gente poder fazer um biscoito. Então, o que a gente está vendo? Que além da gente trazer um benefício para a produção, para fazer a nossa produção de própolis, a gente vai fazer um benefício gigantesco para repovoar, para a gente reflorestar com aquilo que já foi no passado, né, essa região, que hoje está carente, está muito pobre, né, de alecrim e diversidade, porque o agro chegou e tomou conta, vai derrubando, porque o alecrim acaba sendo uma planta, sob o ponto de vista agrícola, uma planta invasora, né? E aí o pessoal vai só derrubando. Isso é totalmente drástico, porque aí com isso as abelhas vão sumindo, vai saindo, vai acabando. Então a gente quer ir agora na contramão, a gente quer começar a trazer de volta e convidar as abelhas a repovoar aquela região. Então é bem isso mesmo, a experiência que a gente quer. Passou de um projeto para uma como é que eu vou dizer, um propósito de vida, né? Mais do que um segmento de renda, né? A gente querer buscar alguma renda auxiliar, complementar, na verdade, é buscar um propósito sustentável. A gente quer... Quando eu falei para minha sogra, né? Porque minha sogra, ela também, ela fala com muita saudade, né? Dos tempos áureos, né? Quando eu falei para ela que na propriedade dela eu ia voltar a plantar alecrim, ela nem acreditou. Falou, não, você não vai fazer isso. Eu falei, vou fazer isso sim. Vou trazer agora no final do ano, nós vamos plantar, começar com 200 mudas, e se Deus quiser a gente vai aumentar, né? E isso para a gente é voltar ao tempo e fazer a coisa do campo voltar àquilo que era, na ordem daquilo que era no passado, né? É isso. Deu certo aí, eu fiquei um pouco fora do ar aqui. Tá tudo ok? Todo mundo me ouvindo? Beleza aí? Maravilha. Eu estou ouvindo. Eu estou tentando mandar para o Adriano a foto. Obrigado aí pelas... Ah, tá. Beleza aí, Ayrton, obrigado pelas informações. Eu acredito que... Eu não sei, a Cris teve algum contato agora, né, Cris, com questão que vocês estavam tirando uns eucaliptos lá? Alecrim entra na lista de reflorestamento, Cris? Não, né? Na verdade, não. A gente teve que fazer o replantio, aí não constava. Com reflorestamento, não. Para reposição de nativa, você fala, né, Shirley? Na verdade, não entra. Ele entra outro alecrim que chama alecrim de Campinas. Chama alecrim de Campinas, ele entra como reflorestamento ambiental. Reposição de muda. Como se fosse nativa, né? Nativa. Mas o alecrim do campo, não. Agora, eu não sei se é o mesmo... Não é o mesmo. Não é o mesmo, né? A ambientalista foi lá, a engenheira, na verdade, ela falou que não, né? Que não serviria. Aí a gente adquiriu outras mudas, né? Como é que chama aquilo lá? O aça-peixe. O aça-peixe já entra como nativa do Brasil.
Olha que bacana. O aça-peixe também é um arbusto que também o pessoal é invasivo, faz invasão aí nos pastos, né? Do gado principalmente, mas é excelente. O mel do aça-peixe é um mel raríssimo também e muito medicinal, né? Nós vamos ter a época aí de falar do produto mel, mas dentro do que a gente entende aí de reflorestamento, de reposição nativa, a gente precisava ficar a par, né? Porque se o alecrim nativo ele faz parte de reposição, por que será que o alecrim do campo, a variedade Bacharis, não, né? Que é uma das mais procuradas, né? Tanto o que tem aí o própolis verde, bem como a parte também para óleo essencial, né? Então, é isso. Se alguém tiver alguma informação, algo a colocar, fica à disposição, fica à vontade. Ô, Tio, deixa eu... Pode falar. Isso, né? De se inserir ele, por exemplo, aqui na minha região, caso não tenha, se isso é possível. Volta um pouquinho a sua fala, que estava picotando. Ficou ruim o som. Ricardo, volta um pouco, começa a falar de novo. Começa do início. O microfone do Jordi está fechado. O seu Ricardo, é que cortou a sua fala e a Shirley pediu para você repetir. Conseguiu ouvir, seu Ricardo? Não. Ricardo, volta a sua fala, porque picotou. Ô, Adriano, entra no socorro aí, meu filho. Ô, Shirley, mas eu acho que eu entendi a pergunta dele mesmo cortada. Ô, pessoal, desculpa, boa noite. Só para informar que o Ricardo caiu um pouquinho a conexão dele, ele estava com um pouquinho de delay. Eu vou colocar ele de novo no stream aqui. Boa noite para Tudo todos bem, aí. vamos Boa esperar live. um pouco então. Seu Ricardo, a sua fala cortou um pouco no final, estava picotando devido à conexão. Se o senhor pudesse fazer sua pergunta novamente. Está conectado. Tá me ouvindo, Ricardo? Me ouve, Ricardo? Não, Eu ele acho não que está não está ouvindo. ouvindo. Shirley, mas eu acho que entendi a pergunta dele. A pergunta dele era sobre os psolídeos, que ele queria saber se tem como introduzir se não tiver na região dele. Só que ele não vai ouvir, sabe? Mas ele está conectado lá? Ele está conectado? Conectado ele está, mas eu acho que ele não está ouvindo, deixa eu ver. Não, o Ricardo não está ouvindo. Será que ele desativou? Não, o Adriano está pedindo para ele tirar os fones do ouvido para ver se ele consegue ouvir. Falou, Ricardo? Tá na escuta? Ia acontecer igual com o seu Carlos, acho que ele caiu. Eu acho que ele deve ter cortado o som devido ao fone, né?
Tudo bem, pessoal? Só para dar continuidade na live aí, se alguém tiver aberto para mais alguma pergunta aí, eu vou colocar de novo o Ricardo aqui em conexão, tá bom? Ô, Adriano, então coloca a foto do Alecrim, se você puder, que daí eu falo um pouquinho enquanto ele não entra. Aquelas Certo. fotos que eu te mandei no WhatsApp lá, você viu? Isso, foto, eu não consigo abrir foto no stream aqui, ele só abre vídeo, querido. Ah, só abre vídeo? Só abre vídeo. Ah, tá, infelizmente, então, nós não... Vou voltar com o pessoal aí. Beleza. Acho que o Ricardo voltou agora, Chico. Voltei, acho que estou de volta. Desculpa, tá, gente? Acho que foi a minha internet que caiu. Então, a pergunta para o Jordi é: no caso de eu não ter o psilídeo naturalmente, é possível inseri-lo? Seu Ricardo, em qual região que você está aí no sul? Eu estou em Atalanta, em Santa Catarina. Santa Catarina, né? Uhum. Eu tive viajando um tempo aí para o Paraná. Não é Santa Catarina em si, mas é o mais próximo que eu cheguei de você aí. Uhum. Eu encontrei o alecrim nativo. O alecrim ele é nativo do Brasil, tá? Uhum. Ele, de outros países também, nossos vizinhos. Ele tá desde lá em cima, né? No finalzinho da Mata Atlântica, até mesmo na Argentina nós temos o alecrim. Em todos os lugares que nós temos o alecrim, nós temos o psorídeo, tá? Então, ele é nativo e também tem como se introduzir ele, se não tiver no caso. Porém, a introdução de espécies, por mais que ele seja nativo e hoje não esteja mais existindo naquele local determinado, tem que ser feito através dos órgãos competentes, né? Teria que conversar com os órgãos para poder saber se a gente conseguiria introduzir. Lembrando que é um fitoparasita, o psorídeo, então ele, em grandes quantidades, ele é uma praga para as plantações, lavouras, né? Até mesmo por próprio alecrim do campo, ele é uma praga, tá? Ele é um parasita. Então, se ele tem nativo, em todo lugar que a gente tem o alecrim do campo, ele tem nativo, e o alecrim se estende até a Argentina. Então, ele é nativo da sua região também, então provavelmente tenha o psorídeo aí na sua região também, tá? E no caso de introdução dessa espécie, né, em um local que, digamos que a gente não conheça a existência dele, tem que ser feito por um órgão, né, ambiental, para saber fazer um estudo antes, para que não possa ser dispersado, né, uma praga nas lavouras próximas e tudo mais, né? Entendi, obrigado. Eu realmente encontrei um ou outro espalhado por aí, mas como tem em Minas, como tem aí mais próximo de vocês, aqui nada. Sempre perdidos, um aqui, outro ali. Como você comentou, eu já encontrei aqui em Joinville, que está a nível do mar, e já encontrei lá em Atalanta, que está a 600, 650 metros de altitude. Mas sempre poucos, né? Mas isso me deixou, assim, animado, porque, sim, é possível. Se ele tem, algum dia provavelmente já teve em maior quantidade, né? Pelo quesito desmatamento, né? A gente limpa a área, que é o alecrim do campo, né? Que nem quando eu comecei a plantar alecrim do campo, meu pai, hoje com 60 anos, praticamente, me chamou de maluco. Você está plantando praga, plantando capim? Que negócio é esse? Está plantando vassourinha do campo? Aqui na nossa região a gente chama de vassourinha, né? Eu falei, tô plantando vassourinha. Pô, isso aí é praga de pasto, cara. Tá todo mundo cortando e você tá plantando. Tô plantando aquilo que todo mundo tá cortando. Né? Aprendi com a Shirley. Tô plantando aquilo que os outros estão cortando. É uma espécie, né? Lógico, é uma espécie invasora, terrível, né? Dentro de pasto, né? Se não for pasto apícola, né? O pessoal corta. Mas é por isso que está sumindo de algumas áreas, né? Próximas às cidades, por exemplo, sumiram. Aqui na minha região tem tudo que é canto, né? Tem muito pasto sujo aqui, né? Então, para nós aqui é bem abundante, mas em outras regiões mesmo é difícil de se encontrar, né? É mais uma característica do desmatamento, né? Desmatar não é só cortar uma floresta, né? Acabar com qualquer tipo de vegetação em si, no local, né? Assim que nem aí no sul nós temos os pampas suínos, né? Que é basicamente capim e arbóreas, né? Plantas herbáceas. Ele é super propício a plantar nessas regiões, e hoje nós não temos muitas dessas espécies, né? Nós temos várias plantinhas pequenas como o mirtilo que tem aí no sul,
que são nativas, tem um potencial apícola, tem um potencial de produção de produtos, mas não existe mais devido ao desmatamento, né? Então, desmatar não é só cortar uma floresta inteira, é também destruir, né, essas regiões com capim nativo, com arroz nativo, que tem no sul, por exemplo, né, e o próprio pasto de alecrim do campo, né? Então, é desmatar também. E mais uma curiosidade, né? Você falou que já conseguiu coletar um pouquinho de própolis aí. A nível de número, você chegou a pesar, por exemplo, uma melgueira, quanto que ela está te entregando numa coleta? A cada 3 dias, eu conseguia coletar 2 tiras, né, completas daquele extrator de própolis inteligente que a gente usa, as famosas canoinhas, né? A cada 3 coletas, digamos assim, não era 3 coletas, desculpe. Cada tira dessa pesava entre 30 gramas a 70 gramas. Eram bem gordinhas, né? Mas as mais comuns, como eu tirava de 3 em 3 dias, para não existir a oxidação do própolis, eu colhia com cerca de 25 a 30 gramas. Então, né, 3 colônias eu acabava tendo uma proporção para fazer um extrato alcoólico já, né? É bem produtiva, mas essa parte da quantidade, a Shirley com o seu Carlos podem falar bem melhor, viu? Porque eles fizeram registros de eu já meses, pensei né, comigo aqui para comparar, porque lá da Shirley, do seu Carlos, eu conheço um pouquinho o nível de produção, mas a curiosidade foi para comparar com a sua, né? Ah, sim. É interessante. Bom. A Shirley quiser, acho que a Shirley pode falar agora do procedimento. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. A última fala de vocês aí deu uma picotada, Jorge, mas dá uma repetida aí na quantidade, no peso. A cada tira daquela, eu estava colhendo de 3 em 3 dias o própolis, né? 2 laterais da melgueira. E a cada colheita, cada tira daquela na canoinha, no extrator inteligente, estava dando de entre 25 e 30 gramas cada uma daquela, né? Então, uma melgueira inteira eu colhia entre 50 e 60 gramas de própolis. Elas estavam saindo bem gordinhas aqui, né? Mas se deixar mais tempo, ela sai mais gorda ainda, sai com mais peso. Só que oxida, né? Se eu não me engano, foi o que você disse, que é bom colher de 3 em 3 dias para não ter oxidação, né? Na verdade, a questão do tempo de coleta é importante, a questão da oxidação, mas não é necessariamente 3 em 3 dias, né? Quando ela fecha ali a melgueira inteligente, né? O coletor inteligente, e não pode passar de 7 dias. Aqui nós estamos tendo, em média, nós fizemos a pesagem, né? Média de 70 a 80 gramas. Às vezes, tem coletores que chega até 140 gramas, mas é um ou outro. Inclusive, o Ricardo acompanhou um trabalho nosso aqui de retirada dos coletores, né, Ricardo? Então, a gente pode, assim, pode verificar que não existe uma regra absoluta, não existe porque assim, a gente precisa contar com fatores clima, temperatura, tamanho de colônia, e assim, como eu falei, os desafios são grandes, nós ainda no projeto São José, nós ainda não entramos com a desafricanização, até porque nós estamos aí estamos num montante, né, fazendo aos poucos essas desafricanizações com alguns grupos, e nós resolvemos deixar algumas propriedades para fazer mais para frente, até mesmo para poder experimentar essa quantidade de própolis colhida. Eu faço aqui uma observação que tem colônias que nem o alvado com temperatura baixa, elas propolizam. Só para vocês terem uma noção de como que é a coisa. Então, o objetivo nosso, o propósito nosso é buscar seleções de rainhas apropriadas a fazer uma coleta de resina, né, de trazer própolis com mais eficiência. Então, nós estamos aí nessa busca, né? O seu Carlos vem acompanhando aí
ao nosso trabalho, é um pouco, parece que chega a ficar lento em determinados momentos, mas a gente tem essa questão desses desafios, porque nem sempre a colônia ali, ela está propensa a coletar própolis. Agora, você pega colônias em Minas, que nem o nosso amigo ali comentou, são abelhas já que estão ali, provavelmente já selecionadas para fazer aquela coleta, para fazer aquela busca. É o que eu digo muito em relação aqui à nossa seleção. Nós vamos demorar um pouquinho mais para ter um resultado maior, por quê? O Jordi acompanha as abelhas dele lá, inclusive que ele tem introduzido, o Daniel já introduziu também a abelha, já conseguiu ver a diferença do trabalho de uma e outra. Então, essas situações de coletagem, né, de própolis pelas abelhas, elas precisam ser levadas muito, muito a sério. Por quê? Porque às vezes tem abelha que não tem propensão para ir buscar própolis. Assim como tem abelhas que às vezes elas não têm ali, elas necessitam do néctar e do pólen, que é energético e proteína. Mas aí você vê que às vezes tem abelha que falta, está com mão de obra, mas está faltando pólen. Então, essa observação na prática, né, como disse aí o nosso amigo, a gente vai ter aí muita ciência para percorrer, muito trabalho para percorrer e muita coisa para escrever. Então, é um desafio. E aí fica aí essa proposta de avaliações, de observação, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ter olhos e ouvidos e tudo, antenas de abelhas, por quê? Porque cada caso é um caso, cada processo é um processo. Se a gente pegar lá, por exemplo, no São José, as colônias que tem lá, ativas, nós temos colônias lá que eu chego a colocar 3 melgueiras inteligentes. E em menos de 7 dias elas fecham os 6 coletores, né? Porque são um par. E colônias que às vezes está ali, vamos dizer, 3, 4 metros de distância, e não fecham, que estão ainda na metade da primeira. E a quantidade de abelha a gente percebe que é a mesma, só que elas não têm a característica de coletar o próprio, ou de fechar ali a fresta que está aberta ali no coletor inteligente. Então, e isso são informações, avaliações que a gente vai fazendo na medida que o tempo vai passando, né? A gente vai tendo períodos aí, às vezes, de ventanias, de frio, de queda de temperatura, aonde as abelhas, não importa o que elas precisam buscar, o principal trabalho delas é aquecer as crias. Então, isso a gente vai escrevendo, o Ricardo vai poder escrever lá no apiário dele, o Jordi já deve estar fazendo essa observação aí também, em Cajati, em outros apiários também, que ele está já ramificando, desenvolvendo esse trabalho, que é com o nosso amigo Alberto, lá em Cananéia. O Jordi, esse ano, também fez um trabalho legal de abelhas levando em produção aí de frutíferas de lixia. Depois nós vamos estar falando sobre isso na parte do mel, mas só para deixar já aguçado aqui, o fim, propósito único das abelhas, né? Polinização. Os demais produtos a gente vai ter que ir adequando, vai ter que ir organizando para que a gente possa chegar no resultado e colher bons frutos, né? E beneficiar, né, de uma maneira geral, outras pessoas, envolvendo mãos de obra, envolvendo pessoas que estão, que tenham potenciais para poder desenvolver esse tipo de trabalho e que tenham, acima de tudo, sobretudo, consciência, né, de um planeta melhor, de um planeta sustentável, porque é a nossa morada e não pode ser diferente disso. Então, por aqui, fica aqui essa minha observação. Se alguém tiver alguma coisa para colocar aí, alguma informação para estar colocando, fiquem à vontade, está aberto aí a fala. Shirley, então, a sua fala aí completa bastante o que a gente já vem discutindo sempre, conversando sempre, né?
e você tinha feito o pedido para eu dar uma olhada e falar um pouco sobre os psoídeos, né? E aí, eu trabalhando, né, na escola lá, estava fazendo uma leitura de alguns artigos científicos e consegui tentar entender, consegui, eu acho que entender o porquê, a importância desses seres, né, para a produção de própolis verde. O psoídeo em si, ele é um fitoparasita, né, ele se alimenta da seiva, né, elaborada da planta. Quando ele está se alimentando da seiva elaborada, a seiva com o açúcar, com as enzimas produzidas na fotossíntese, né, ele vai fazer a postura de ovos também nas folhas, né, do alecrim do campo, fazendo aquele casulinho que a gente conhece, que a gente viu lá aí no São Camilo já, né, que a gente coletou um pouco, né. Quando esse ser vivo, esse psorídeo, ele faz o corte, né, da planta para fazer tomar, né, para ele se alimentar daquela seiva, ele está fazendo uma reação na planta ofensiva, né? E a planta vai tentar se defender. Quando a planta tenta fazer essa defesa, ela vai liberar substâncias, né, nessas determinadas áreas, liberando um pouco, parte, né, dessas substâncias que são benéficas para a cicatrização da planta. Nesse processo de liberação dessas substâncias, ele libera algumas enzimas, algumas substâncias que são altamente voláteis, né, que elas vão se disseminar rapidamente no ar. Só que essa substância que se dissemina, que é volátil, é atrativa. Ela vai fazer uma atração das abelhas. E essas abelhas vão chegar próximo desses locais, né, que tem a planta, né, vão começar a coletar essa resina rica em aminoácidos e outras substâncias, principalmente as substâncias que é o ATP-Win e a taurina, né, que são as características do própolis verde, e vai fazer com que a abelha colete isso em resina e leve embora, né? Fora isso, como é um fitoparasita também esse ser vivo, assim como a cochonilha, né, que dá esses fitoparasitas que nós temos na abacatinga, que dá o melato, faz a atração desses seres vivos também. E se alimenta tanto que começa a liberar néctar, né, vamos falar que é néctar, açúcar com água, através desse inseto, atraindo a abelha para se alimentar. Então, sem o psorídeo, a gente não tem essas cápsulas, né? Vamos falar cápsula porque o nome é um pouco diferente, daí a gente acaba não guardando, né? É uma cápsula onde vai ter os ovos, onde vai ter as linfas, né, dos insetos, desse inseto psorídeo, e ele vai começar a liberar substâncias para proteger a planta, né? Assim como o fumo faz quando ele é consumido por lagartas. Ele faz como se fosse uma proteção imunológica da planta contra essa praga, vamos dizer assim, para a planta, né? A planta está sendo uma praga, contra esse fitoparasita, fazendo a atração das abelhas. E nesse processo de atração das abelhas, as abelhas conseguem se alimentar desse açúcar que está sendo eliminado pela planta e pelo inseto, e também consegue coletar a resina. Ele vai forçar a produção de resina nessa planta para poder fazer a cicatrização desses cortes feitos pelos insetos, né? Eu achei interessante também que essa cápsula, ela se forma quando os insetos botam, né, os ovinhos deles, cerca de 4 ovinhos nessa folha, ele vai colocar uma substância, esses ovinhos vão ter como se fossem uns espinhozinhos que vão começando a fazer assim com a folha da planta, formando uma cápsula fechada, né? Nessa cápsula fechada vai se desenvolver os insetos dentro, de ovos eles vão virar larvas, essas larvas vão se desenvolver dentro dessa cápsula. Após isso acontecer, essas larvas vão se transformar em linfas, né? Que são essas larvinhas, vão fazer um processo, né, de alimentação através dessas cápsulas, e isso vai estar influenciando a planta
a produzir mais e mais e mais enzimas protetoras. E essas enzimas protetoras vão atrair cada vez mais as abelhas, né? Então, para simplificar, esse é o processo que os psoídeos causam na planta, né? Lembrando que excesso de psoídeo faz os galhos da planta secar. Então, tem que ter uma quantidade específica e não pode ser muito mais. Aí que vai entrar o processo de poda do alecrim do campo. Quando ele começar a secar muito os galhos, como a gente já viu em alguns locais, é o excesso de psoídeos, e esse excesso de psoídeos faz mal à planta e também pode prejudicar o processo de produção do alecrim, do próprio verde, tá? Então, algumas informações que eu tirei desses trabalhos científicos, tem muito mais coisas que a gente pode estar tirando, né? E conversando, mas eu acho que é uma informação interessante para a gente estar passando aí o pessoal tentar entender a importância dessa estabilidade do ecossistema, a importância da coexistência de seres vivos, né? Que como a gente está vendo aí no campo, como a gente já coletou algumas cápsulas, né? As gravilhas que a gente chama, né? E vimos as abelhas coletando nas pontas, né? Do alecrim. Uma coisa interessante também que eu acho que eu não falei é que os psoídeos, eles influenciam de forma muito grande o crescimento da planta, né? Que como eles fazem as pontas das plantas, onde eles estão muitas vezes secarem, faz com que a parte hormonal da planta desenvolva mais galhos, abrindo aquele leque, né? Abrindo a copa da planta, né? Isso é interessante também nos artigos, tá? Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, alguma pergunta aí. Maravilha, Jordi. Gratidão aí pelas informações. São informações importantes e a gente vai sempre agregando isso. Inclusive, hoje eu e o seu Carlos comentávamos sobre isso, né? O alecrim crescendo bastante. Nessa época ele já floriu e aí ele começa a secar os galhos. Então, de repente, aí é um bom momento para se pensar aí numa poda, segundo informações do engenheiro lá da Unicamp. A gente não pode tirar mais do que 30%, né, em relação à poda, justamente para que possa ocorrer aí a fotossíntese, como a Mila bem colocou e a doutora Beline também colocaram aí na live passada. Mas gratidão aí pelas informações. Bom, nós estamos passando aqui, já chegando a 1h18. O Ricardo quer falar alguma coisa, Ricardo? Eu queria só aproveitar o gancho do Jordi, que você falou agora também, Shirley. Estou tentando traçar um paralelo, porque eu vejo que a poda também vai ser uma coisa importante para a gente estudar, porque ela estimula bastante a fase vegetativa da planta, né? Eu não conheço, só estou especulando, mas me parece que se ela tem bastante vegetação, bastante folha, isso também pode ser benéfico para a produção. Não sei se eu estou correto na linha de raciocínio ou não. Porque, por exemplo, o mirtilo, eu faço poda drástica dele todo ano, né? Porque quanto mais poda eu faço, mais carregado, mais ele me entrega. Eu não sei se isso também funciona para o alecrim do campo. Na questão do alecrim do campo, a gente tem essa informação, né, do especialista lá do agrônomo, e no sentido em que, quando se faz a poda, vem os brotos novos, que é o que as abelhas preferem. E provavelmente, pela informação que o Jordi acabou de nos passar aí, também por conta dos hormônios aí, né, dos psorídeos, geralmente eles fazem na folhinha nova. A gente já percebeu aqui que ele enrola a cápsulazinha na folhinha nova. Então, essa questão, a gente vai estar, né, já foi anotado isso aqui, a gente está sempre nesse caderno de campo, que eu chamo de caderno de campo, então é algo bem importante, lembrando que a gente não pode, de forma alguma, fazer uma poda drástica, mas sempre deixando aí 70% das folhas, por conta da questão da fotossíntese. Shirley, realmente os psorídeos eles preferem a parte apical da planta
devido à quantidade de nutrientes que a folha consegue empregar, né? Quando ela está fazendo fotossíntese, né? Que geralmente as folhas mais da ponta são folhas maiores também, onde ele consegue fazer a cápsula certinha, né? E principalmente na folha é onde nós temos o processo de produção alimentar, né? E os psorídeos, eles influenciam muito nessa parte da ramificação, né? Então é interessante esse joguinho que eles fazem aí, né? O jogo da vida em si, né? Olá, tá todo mundo ouvindo? Beleza? Vamos lá. Bom, estamos Eu aqui. estou. Tá ouvindo, seu Carlos, aí? Ou caiu de novo? Caiu. Bom. Estou sentadinho para não cair mais. Bom, nós estamos chegando aí a 1h21 de bate-papo. Eu acredito que a gente conseguiu conversar um pouquinho mais, avançamos um pouquinho mais em informações importantíssimas, né? Trouxemos aí o pessoal que já está desenvolvendo o trabalho e quem está entrando para poder também fazer esse cultivo. Eu sempre deixo registrado aqui o seguinte, e por mais que a gente tenta não querer fazer, mas fica um pouco difícil, porque a gente já está embramado aí, já está enraizado, não tem como, e aí nós vamos estar fazendo a ramificação desse nosso trabalho aí, e vamos continuar contando com você. Eu vou, combinado, já ficou combinado, essa parte ficou combinado com o Adriano, né, para a gente poder estar encerrando, se alguém tiver alguma coisa para falar, e na hora que for despedir, já pode falar, aproveita a oportunidade, mas eu vou deixar aqui o meu tchau, o meu agradecimento aí a todos os presentes que aceitaram aí o convite para poder estar falando, como o Ricardo falou, né, num dia de sábado, é um dia que a gente está um pouco mais tranquilo aqui, e a gente sabe que dá para ficar mais em casa. Algumas pessoas têm alguns compromissos, mas de antemão agradeço aí o tempo de vocês dispensado, e vai ficar registrado aí as informações, o pessoal pode acompanhar depois. E aí eu só tenho a agradecer, né, o pessoal que acompanhou e vocês que tiveram presente aqui conosco nesse dia, né, dia 10 de junho, dia de sábado, e fica aqui meu eterno agradecimento. Obrigado, pessoal, e obrigado aí pela participação e por enriquecer essa live aí para a gente e nos ajudando. E estamos contando com todos vocês. Boa noite. Bom, eu gostaria de agradecer também a oportunidade, né, de ter podido conversar a respeito desse assunto. Continuo acreditando bastante no projeto, acho que a gente vai chegar num ponto aí de poder ter um fluxo, né, de geração de própolis verde com todos esses com toda essa estrutura que vem sendo, né, trabalhada, buscando qualidade, acho que esse é o aspecto, e buscando a sustentabilidade, o respeito à natureza, o respeito às abelhas, né, porque elas são as nossas grandes artesãs, né, desse material. Fica aí um abraço e a gente espera poder continuar contribuindo também para que outros possam também estar entrando no projeto e em conjunto a gente tendo aí benefícios para a saúde, para os ambientes e também benefício financeiro, né? Não podemos deixar de olhar isso. Obrigado.
Shirley e Mila, obrigada, tá? Por ter nos convidado. E a gente está com vocês aí. Obrigada por todos os ensinamentos, por tudo. Vocês nos acolheram, né? Acreditou na gente aí também, né? Que era de um ramo totalmente diferente. Tá bom? Mas a gente agradece e vocês moram aqui no nosso coração, tá? Boa sorte aí para todos nós. Então, pessoal, tchau, tchau para vocês aí. Eu gostaria de agradecer, né? A Shir e a Mila e o Adriano chamando a gente para fazer esse bate-papo, né? Elas forçam a gente a estudar mais e mais e desenvolver mais o nosso trabalho, né? Porque é tanta animação, é tanta informação que elas lançam o tempo todo para nós, que fazem a gente cada vez mais estudar, crescer e desenvolver, né? Agradecer aí a todos vocês por estarem aqui, né? As perguntas e tudo mais, por ouvir, né? A gente por algum momento. E deixar aqui, né? Que a gente está disposto a estar trabalhando junto, a crescer, a estudar, né? Quem sabe aí, né? Depois de um bate-papo desse, não sai um trabalho científico nosso, né? Mostrando todas essas informações que a gente está coletando, né? E deixar o meu, né, agradecimento e também estar aqui falando, né, com vocês. Muito obrigado por tudo, né? E boa sorte, como o Dani disse aí, né, com a esposa, né? Boa sorte para todos nós, né? Eu também queria agradecer a oportunidade de poder questionar, na verdade, né? Hoje a gente ainda não... E participar de um grupo desse é um privilégio, um projeto piloto, pessoas dedicadas, né, sérias, com objetivos alinhados com o meu, que isso é super importante, a gente está alinhado. Então, muito bom, é sempre um prazer conversar com pessoas assim. Hoje, com essa facilidade da internet, um está aqui, outro está ali, ficou tudo muito mais rápido, muito intenso, né? Agradecer em especial a Shirley, a Mila, o Adriano. Eu incomodo essas pessoas aí toda semana, sempre tem pergunta, não para de aparecer, eu não penso se é domingo, se é sábado, eu gosto de perguntar, e eles sempre muito, de forma gentil, carinhosa, e estão sempre respondendo. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, espero poder vê-los novamente em breve e conversar sempre mais, porque isso enriquece. Obrigado. De agradecer a todos, né? Porque, para mim, o que somou hoje, cada um de vocês aí trouxe um pouco da vivência, da experiência, deu para ver que está bem alinhado mesmo com aquilo, com o nosso propósito, né? Eu acho que a partir desse grupo, pequeno grupo, a gente pode se tornar um grupo maior ainda, motivando muito mais pessoas e muito mais movimentos aí. Acho que, assim, trazer essas informações e poder dividir, né? Eu acho que a gente não está perdendo tempo, lógico, a gente sabe que todo e qualquer tempo que a gente se dedica para essa matéria aí só vem somar na nossa expectativa, né, de melhorar, tornar a nossa vida um pouco melhor. Então, Shira e Mira, muito obrigado pela oportunidade. Agora, Mira, você está me devendo, hein? Está me devendo a ultrassom das minhas bebês. Acho que ela não viu. Está devendo a fotografia das bebês que estão aí no berçário. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem, pessoal? Boa noite aí a todos os convidados. Hoje tinha participação ali do nosso amigo Senadão também, e ele não pôde comparecer. Infelizmente, ele teve aí um evento para participar, mas ele deixou um vídeo aí para poder passar, e a gente guardou esse vídeo para o final. Eu vou passar o nosso último vídeo aqui também, em agradecimento aí ao Daniel e à esposa que fizeram uma filmagem aí logo no período após o plantio do alecrim do campo deles, mostrando ali como que estava o desenvolvimento. Ficou um vídeo bem bacana, bem fofo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Dourado que nasceu no campo sem ser semeado,
Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo. Esse foi o vídeo do Daniel e da esposa ali que mostraram lá um pouquinho do plantio deles. E aí, para finalizar a nossa live, eu vou incluir aqui o vídeo do senhor Adão, que fez aí com tanto carinho para nós, já que ele não pôde participar. Já fico muito obrigado, viu, senhor Adão? Pela gentileza, né, de ter gravado o seu vídeo aí para nós. E lembrando que o vídeo das abelhas coletando no Alecrim do Campo, que a gente passou em todas as lives, foi um vídeo que o senhor Adão gravou lá, logo pela manhã, quando ele foi no apiário dele, ele conseguiu o registro de uma abelha bem paciente, trabalhando devagarinho ali, porque normalmente a gente vai filmar e tá sempre elas muito frenéticas ali, é bem difícil da gente conseguir imagens como essa, e ele foi categórico, ele conseguiu mostrar muito bem, e aí, muito obrigado, senhor Adão, por toda a sua aquisição no seu registro aí, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, Shirley. Boa noite, Mila. Boa noite a todos os participantes da live desse sábado, 10 de junho de 2023. Como o assunto hoje é o alecrim do campo, trago aqui um pouco da minha experiência. Eu adquiri 20 mudas do alecrim do campo com o sítio São Camilo, através da Shirley e da Mila. Isso foi em junho do ano passado. Em abril de 2023, foi quando fiz essa gravação que vocês estão acompanhando. As imagens falam por si mesmas. Uma satisfação enorme, em tão pouco tempo, ver o resultado e as abelhas usufruindo, fazendo a colheita do própolis. Gratidão, Shirley, por essa oportunidade de participar do projeto Apicultura Racional. Um abraço a todos os participantes que estão acompanhando essa live e sucesso sempre! Maravilha, pessoal. Boa noite, saúde e paz a todos.